Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o estado mental de Shoganai, né? Ele está trabalhando aqui alguns conceitos orientais, né, japoneses, até mesmo do Zen budismo, para te ajudar a entender outras formas, né, até mesmo globais, né, da alquimia da mente em outras culturas. E eu acho super válido a gente até mesmo trazer esse conceito, né? Hoje a gente vai falar sobre o Shoganai, que é a filosofia da aceitação, porque se a gente imaginar, né, ao longo da história da humanidade, como as diversas culturas, os diversos povos se desenvolveram, fica mais fácil de nós mesmos, né, você mesma, você mesmo, se entender. E até mesmo entender um pouco que, peraí, eu creio que tem. Esse conceito, Diego, tem muito a ver com o que eu acredito, com aquilo que eu acho, né? A gente coloca muito o verbo achar, com o que eu até mesmo respeito, o que tem a ver, reverbera dentro de mim. Quando você falou sobre isso, eu vi que na verdade tinha muito a ver comigo. E você vai perceber isso, né? Em todos os vídeos, os podcasts que a gente faz, você vai perceber uma verossimilhança que a gente coloca, até vero vem de verdade, né? Os romanos utilizavam muito isso. Até se você vê no italiano, né, a palavra vero também vai ter isso. Mas o Shoganai, nesse caso, trazendo, né, voltando para o nosso assunto, tem a ver com aceitação. E aqui eu vou pegar num ponto, eu diria que é um, sabe assim, em inglês é bullseye, né? Que seria o 100, sabe? Num dardo, jogo de dardos, né? Você vai ter a parte mais externa. Até mesmo se você vai num clube de tiro, né? Você vai ter lá, vai tirar, né? Num negócio, né? Num target, né? E aí você vai ter o quê? O meio. O meio sempre, né? Num dardo, ou mesmo nas Olimpíadas, né? Você vai ter o pessoal de arco e flecha. Ou mesmo um índio, né? Pra caçar, ou mesmo, né? Se você pratica, né? O arco e flecha, a gente pensar o conceito, é o conceito de acertar a sua flecha no alvo certo, né? E o alvo sempre é o do meio. E a mesma coisa tem a ver com aceitação. Por que que eu quero falar isso? Eu tô só fazendo uma analogia, mas brincando até. Porque aceitação não é algo que nós estamos treinados, ou mesmo nós somos acostumados a entender. Por quê? Né, aí que vai ter. Eu até tava pensando antes de a gente gravar, né? Como que eu poderia explicar isso de uma maneira mais fácil, ou mesmo didática, né? Que é todo o nosso conceito da alquimia da mente é trazer conceitos difíceis, né? De difícil entendimento, para algo que seja mais fácil, né? Talvez esse é o maior valor que a gente está trazendo, né, para a humanidade, né? A alquimia da mente é de facilitar o seu entendimento. E nesse caso, a aceitação tem a ver com o eu, ego e como os dois se encontram. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos levados pelo ego, né, pelo egocentrismo, a nossa, a gente pensa muito de você, teimosia, né, que seria o arquétipo extremista do taurino. Não que você seja taurino, mas todos nós temos os 12 signos, mas a teimosia tem muito a ver com o taurino, né? Então, de elemento terra, não querer novidade, não querer inovar. O que acontece muito? Você não aceita, né? Então, num relacionamento, que vai ser fácil de você entender isso. Você está com uma pessoa, né? Talvez seja o seu marido, sua esposa, ou namorado, namorada, e ele ou ela fazem coisas que você não concorda, né? O que você vai fazer? Nada. É o jeito que a pessoa aprendeu, é o jeito que a pessoa faz. O que tem a ver você mudar? Porque ninguém muda ninguém, né? Ponto final. Isso é uma afirmação. Ninguém muda ninguém, ponto final. Só que o que você vai ter que fazer? Aceitar que a pessoa, ela age assim. É algo fácil? Não é algo fácil, né? Na nossa perspectiva de ego, né? Porque nós somos levados sempre, né? Pegando uma caneta aqui, nós somos levados sempre a entender o mundo com a nossa percepção. O que nós achamos que é o correto é o melhor. É assim até hoje. Se você pensa, por exemplo, hoje a gente tem uma ciência materialista, entre aspas, que não é ciência, porque não é ciência das antigas civilizações. Apenas 300 anos. Nós hoje evidenciamos falsas verdades, dizendo que são verdades, mas quando a gente pega as antigas civilizações, por exemplo, elas não são reais. Né? Tanto que o Leibniz vai narrar isso no século XVIII, que é a percepção não é a realidade. Né? Você já parou para pensar, por exemplo, que as estradas que os romanos faziam, a Via Ápia, por exemplo, se você for para a Itália, vai estar lá, a Via Ápia, né? Que levava, né, tem até aquele ditado popular, todos os caminhos levam a Roma. Quais são todos os caminhos? A estrada, a Via Ápia, tá lá ainda, existe. Como que tem estrada
por exemplo, que é construída no Brasil, nos outros países, nos Estados Unidos, né? Sei lá, na Nova Zelândia, em Shikoku no Japão, sei lá, na Macedônia, na Nigéria, em Laos, na Nigéria, e a estrada não dura nem um ano. Entendeu? Então, assim, os caras são engenheiros, mas nas antigas civilizações não tinha engenheiro, não tinha faculdade, né? Do jeito que a gente conhece hoje. O que será que é melhor ou pior? Entendeu? Então, assim, nós aceitamos hoje coisas que não são verdade, porque não duram. Você tá entendendo? Então, assim, cuidado com o seu egocentrismo. E é isso que o Shogunai faz conosco. Porque quando nós entendemos, aceitamos de verdade. Eu não estou dizendo aceitar para você tirar um selfie e mostrar para os outros, né? É a aceitação individual, né? Você aceitar as coisas como elas são é utilizar o seu eu. É você como um ser espiritual, um ser quântico, um ser magnético, eletromagnético, entender que as coisas elas são fora do seu controle. E assim é. E aceitar, por exemplo, quando você aceita que as coisas são como são, e aqui não se falta, não se foca, por exemplo, de você não batalhar também para o mundo melhor, né? Às vezes as pessoas confundem os falsos espiritualistas. Não, eu vou deixar do jeito que tá, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, porque senão eu vou interferir. Não, não é isso. É aceitar que vai ter gente que nunca vai entender, por exemplo, os conceitos que a gente vai passar aqui na Alquimia da Mente. Mas significa que a pessoa é burra? Não. Simplesmente ela não quer ir além daquilo que ela quer procurar para a vida dela. Mas quando a gente aceita, peraí, ela é assim, dá uma paz interior, resiliência, né? Você vai entender que as coisas são como são. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, mas basicamente existe o caminho da lei natural. O que é o caminho da lei natural? Que a gente explica aqui na Alquimia da Mente, né? Até como esoterista, a gente faz parte de várias ordens iniciáticas, vamos falar, escolas, né, de mistério. A gente sabe que tudo na vida, né, não tem passado, presente e futuro, então tudo acontece ao mesmo tempo, dimensões ao mesmo tempo, realidades em paralelo. Então você tem que buscar esse conhecimento, essa sabedoria. Não é algo que eu criei agora, né? Não, não, a lei natural ela existe. Todos nós devemos buscar isso. Se a pessoa não busca isso, ela está indo contra a lei natural. E não é uma lei humana, uma lei terráquea, uma lei de um país, ou mesmo uma lei de um planeta. Não, não, é a lei que existe na existência como um todo, né? Então, assim, quando você começa a aceitar as coisas como elas são, tende fazer com que você consiga lidar com desafios que são inevitáveis, né? Por exemplo, você está no seu trabalho, sabe que tem sempre essa dificuldade, e sempre tem, né? Aquela pessoa que você não se dá bem no trabalho, sempre tem, né? Ou mesmo tem aquela pessoa que fala mal nas suas costas, na família, fofoqueira, né? Tem sempre fofoqueira do WhatsApp, que você às vezes costuma confidenciar, então falar coisas pessoais, cuidado você que fica falando coisas pessoais para todo mundo. Tem coisa que você não precisa ficar falando não. E não importa o que as pessoas pensem de você, coloca isso na sua cabeça, que você está sofrendo muito por causa disso. Fecha aspas. Mas o que acontece? O Shogunai vai fazer com que você entenda que tem pessoas que por mais que você ajude, né, aí tem um conceito legal aqui, essas pessoas nunca vão dar valor. E você tem que entender que você não pode ajudar todo mundo, porque se você ajudar todo mundo, como o universo ajuda todo mundo? Não, né? Porque na verdade tem pessoas que precisam se ajudar primeiro para conseguir ser ajudadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes pode ter sido algum problema de infância, assim, o pessoal gosta de colocar crença limitante, mas não é só isso não, né? Tem a ver, por exemplo, com a forma que a pessoa vê a vida. Tem pessoas, você sabe muito bem disso, eu tenho casos na minha própria família, na sua família também. Você vai ajudar, se dá dinheiro, se oferece ajuda, até mesmo em relação a ouvir a pessoa, mas a pessoa não dá valor. Você acha que na verdade é um problema seu? É um problema. Não, mas nossa, eu creio que eu ainda vou conseguir mudar essa pessoa. Não, ninguém muda ninguém. Aceita, a pessoa não sabe dar valor. Ah, mas faltou amor na infância. Não faltou amor, não. A pessoa, se ela quisesse, ela sabe muito bem, ela tem ciência, entendeu? O que acontece hoje é um falso moralismo, é um falso vitimismo, colocando como se nós, como seres espirituais, quânticos, eletromagnéticos, não fôssemos capazes de, eticamente, moralmente falando, não conseguíssemos superar. O que hoje está sendo vendido, né, assim, globalmente, é que o ser humano não é capaz de transformar-se. É como se ele nasceu desse jeito, síndrome da Gabriela. Ele nasceu assim, vai morrer assim. Não é assim que o ser humano é. O ser humano é um ser mutável.
Nós regeneramos, inclusive até cientificamente falando, nós somos mais parecidos com uma estrela do mar. Olha que interessante, eu não sei se você sabia disso, mas procura. Você vai entender que a estrela do mar tem uma capacidade de regeneração. O ser humano também tem essa mesma capacidade. Não que a gente corta um braço e vai crescer um braço, não é nesse sentido. Mas nós fazemos parte do macrocosmo e do microcosmo. Então a gente tem muito mais a ver com aceitar tudo ao nosso redor que a gente não está fazendo. Então, até essa perspectiva da aceitação, a gente pode falar muito tempo sobre isso, né? Mas até para te ajudar, para ser mais sucinto, direto ao ponto, eu quero indicar para você, você que quer dar o próximo passo, é você adquirir, comprar o nosso livro Alquimia da Mente. Vai ter um link aqui próximo ao vídeo, ao podcast, que você pode clicar. Basicamente, a gente está fazendo uma promoção de lançamento que tem um frete grátis para todo o território nacional no Brasil. E se você está no exterior, você pode adquirir nossa versão digital, mas logicamente que a gente vai em breve aí colocar a versão física também para vocês, do internacionalmente falando, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.